Meu nome é Álvaro Ferreira, dou aula de português há mais de 30 anos e nesse vídeo nós vamos ver morfologia, as 10 classes de palavras. Galera, as 10 classes de palavras são essas daqui, ó. Você já sabe, né? São as 10 classes de palavras. Só que é o seguinte, não vai ser decoreba. Não vai ser decoreba, hein, galera? Nessa aula, você vai entender cada classe de palavras, sem decoreba, hein? Então, galera, assista esse vídeo até o fim, cara, porque você vai ficar igual esse cara aqui, ó. Ó, fortão em classe de palavras, hein? Só você sabendo classe de palavras vai fazer com que você, ó, levante mais peso, que você acerte mais questões, porque isso daqui, gente, é a base para qualquer questão de língua portuguesa. Galera, e durante essa aula, nós vamos ver cada classe de palavras e vamos voltar nessa frase aqui, para você identificar cada classe de palavras desta frase, gente. A frase é a seguinte, ó. Os meus 2 gatos pretos comeram uma quantidade considerável de ração hoje. Porém, eles já estão famintos novamente. Eita! Você consegue me dizer cada classe de palavras nessa frase? No final da aula você vai conseguir. Então, galera, vamos direto ao ponto. Primeira classe de palavras. Acompanhe comigo, gente. Vamos falar sobre substantivo. Rapidinho, galera. Substantivo é uma palavra que dá nome às coisas, nomeia os seres. Seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. O substantivo, galera, ele pode ser flexionado em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural, e até em grau, aumentativo, diminutivo. Vamos pegar exemplo aqui, gente, ó. Vem cá, vem cá. O mar está calmo. Galera, a palavra mar aqui, ó, é um substantivo. Depois você vai ver que o artigo acompanha o substantivo, ó, o mar. Então você está vendo aqui, ó, que mar é um substantivo masculino. Esse o é um artigo que acompanha o substantivo. E depois você vai ver que calmo é a característica do mar, ou seja, um adjetivo. Veja aqui, ó, as portas. Eu sei que portas é um substantivo porque o artigo as acompanha a palavra portas. Então, o artigo acompanha substantivo, galera. Olha que legal. E essas portas são coloridas. Coloridas é a característica das portas, ou seja, um adjetivo. Então, o substantivo é a classe de palavras que é o núcleo do negócio. Você pode ver que artigo acompanha substantivo e adjetivo dá característica para ele. Veja aqui a chuva, ó. A chuva. Chuva é um substantivo. Por que, Álvaro? Porque o artigo a acompanha a palavra chuva. Artigo acompanha substantivo. Então, a chuva forte, ó. Forte é a característica da chuva. Adjetivo. Então, você vê, um artigo acompanha um substantivo e um adjetivo dá característica para o substantivo. E aqui você tem, ó, molhou o chão. Por que eu sei que chão é substantivo? Porque tem um artigo aqui, ó, o chão. Então, eu sei que chão é um substantivo masculino, porque o é o artigo que acompanha a palavra chão. E, ó, chão sujo. Sujo é a característica do chão. Ou seja, esse sujo é um adjetivo, dá característica a um substantivo. E aí você pega a palavra sala. Sala é um substantivo feminino, porque você está vendo aqui, ó, a sala. Artigo acompanha substantivo, galera. Olha que legal. Veja aqui, ó, um abraço. Veja, abraço. Abraço é um substantivo. Por quê? Porque você tem um artigo aqui, ó, um abraço, e o artigo acompanha o substantivo, galera. E esse abraço é carinhoso. Carinhoso é a característica do substantivo. Então você vê que o substantivo ele está acompanhado de um artigo. Artigo só serve para acompanhar substantivo. E você tem aqui um adjetivo que dá característica para um substantivo. O substantivo é o núcleo, gente. E aí você tem aqui, ó, um abraço carinhoso reforça uma bela amizade. Amizade é um substantivo. Essa amizade é bela. Bela é a característica do substantivo. Bela é um adjetivo. Uma amizade. Uma é um artigo. Artigo só serve para acompanhar substantivo. Então você está vendo aqui, ó, amizade bela. Bela é a característica da amizade. E uma amizade é um artigo que acompanha o substantivo amizade.
Olha que legal, galera. Então nessa daí você já está vendo que substantivo, ele é rodeado de algumas outras palavras. Vamos pegar aqui, ó, as criancinhas. Criancinhas é um substantivo. Por que, Álvaro? Porque o artigo as acompanha a palavra criancinhas. Artigo é uma classe de palavra que acompanha o substantivo, as criancinhas. E essas criancinhas são o quê? Inteligentes. Inteligentes, gente, é a característica das criancinhas, ou seja, é um adjetivo, é a característica das criancinhas. Então você está vendo aqui, ó, artigo, que acompanha o substantivo, e o adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao substantivo. Legal, né? E aí vem cá, ó. As criancinhas inteligentes percebem olha o gente, artigo. O perigo. Perigo é um substantivo. E esse perigo é o quê? Grande. Então você tem grande, que é a característica do perigo, é um adjetivo. A característica é o substantivo. E o é um artigo. Artigo é uma classe de palavras que está sempre acompanhando um substantivo. Então, substantivo é o nome das coisas em geral, gente. Beleza? Substantivo sempre rodeado do quê? De artigo. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. E para ter adjetivo, tem que ter substantivo, porque o adjetivo dá característica a um substantivo. Substantivo é o núcleo, galera. Substantivo é o nome das coisas. Essa é a classe de substantivos. Então, galera, vocês se lembram de que eu falei de que nós sempre vamos voltar a essa frase? E agora? Quais são os substantivos nessa frase? Vamos lá? Vamos lá! Quais são os substantivos, Amaro? Vamos lá! Vê aí se você consegue enxergar, ó. Gatos é um substantivo. Ah, Álvaro, por que gatos é substantivo? Porque os gatos. Artigo acompanha substantivo. Olha que legal. E esses gatos são o que, Álvaro? Pretos. Pretos é a característica do substantivo. Então, gatos é o substantivo. Os, que é o artigo que acompanha o substantivo gatos, os gatos. E esses gatos são o quê? Pretos é o adjetivo que dá característica ao substantivo. Só gatos. Vamos lá. Eles comeram uma quantidade. Quantidade é outro substantivo. Ué, por quê? Porque você tem o uma, que é um artiguinho. Artiguinho acompanha o quê? Substantivo. Olha que legal. Substantivo. E essa quantidade é o que, Álvaro? Considerável. Considerável é o adjetivo que dá característica para a quantidade. Então é uma, que é um artigo, que acompanha um substantivo, uma quantidade, e essa quantidade é considerável. Considerável é um adjetivo. Adjetivo dá característica ao substantivo. Então você tem gatos, você tem quantidade, veja, sempre com artigo acompanhando, adjetivo dando característica. E que mais, Álvaro? Ração. Vem aqui. Ração. A ração. Ração é um substantivo. Uma ração. A ração. Outro substantivo. Então você tem gatos, quantidade, ração. Certo, galera? Então você tem 3 substantivos nessa frase. Legal, né? Muito bem. Vamos continuar, então, falando de outra classe de palavras. Vamos lá? Vamos falar sobre o adjetivo? Gente, não tem o substantivo? Aí você tem o adjetivo. Álvaro, o que é o adjetivo? Vamos lá, gente. Adjetivos são palavras responsáveis por qualificar, atribuir uma característica a um substantivo. Então, adjetivo dá característica para o substantivo. Substantivo é o nome da coisa. E o adjetivo é a característica dela. Ou seja, da coisa, do substantivo. Olha que legal. Vamos lá, vem cá, ó. As tristes. Por que tristes é adjetivo, Álvaro? Porque é a característica da palavra canções. Então, canções é um substantivo e essas canções são tristes. Então, você está vendo aí? Que mais, Álvaro? Olha o artiguinho acompanhando canções, galera. As canções tristes. As tristes canções. Então, tristes é a característica da palavra canções. Tristes é a característica, adjetivo. E essas tristes canções fizeram um sucesso. Tá, e esse sucesso é o que, Álvaro? Enorme. Enorme, gente, é o adjetivo. Por que adjetivo? Porque é a característica da palavra sucesso. Adjetivo dá característica ao substantivo. Então você tem, ó, um artigo que acompanha sucesso, que é o substantivo, e enorme
é a característica do sucesso. Sucesso enorme. Então, o adjetivo atribui uma característica ao nome, ao substantivo. É legal, né? Que mais, Álvaro? Olha aqui, ó, uma canção triste. Uma triste canção, canção triste, não importa. Triste é a característica da canção. Adjetivo. E você tá vendo esse uma aqui, ó, que é um artigo que acompanha a palavra canção? Canção é o substantivo. Então essa canção é triste. E aí pode ser o quê? Uma lembrança. Tá vendo essa lembrança? Uma lembrança. Artigo acompanha a palavra lembrança. E essa lembrança é o quê, Álvaro? Eterna. Eterna é um adjetivo. Mas por que é adjetivo? Porque é a característica da lembrança. Lembrança eterna. Eterna lembrança. Então, eterna é a característica da lembrança. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. E mais, Álvaro? Olha essa frase, galera. As alunas. Então, você já está vendo aqui, ó. Artigo acompanha a palavra alunas. Substantivo. Então, artigo acompanha substantivo. Falou, galera? Artigo só serve para acompanhar substantivo. E essas alunas têm uma característica aqui. São alunas simpáticas. Então, simpáticas é a característica das alunas. Então, simpáticas é um adjetivo. Adjetivo que dá característica para as alunas. É um substantivo. Muito bem. E as alunas simpáticas fizeram um enorme sucesso. De novo, ó. Fizeram um sucesso. E esse sucesso é o que, Álvaro? Enorme. Enorme é a característica do sucesso. Então, enorme é um adjetivo. É a característica de um substantivo. Legal, né? E um professor aqui, ó. Um professor. Você já sabe, um é artigo. Acompanha o quê? Professor que é substantivo. Qual é a característica desse professor? Atencioso. Atencioso é a característica do professor. Então, atencioso é um adjetivo. É a característica de um substantivo. Adjetivo dá característica para substantivo. Professor atencioso. E ele reconhece o quê? Um trabalho, ó. Um trabalho. Mas que trabalho é esse, Álvaro? O trabalho é ótimo. Ótimo é a característica do trabalho. Trabalho ótimo. Ótimo trabalho. Adjetivo que dá característica para o trabalho. Ótimo. Adjetivo dá característica para substantivo. E aqui, galera? O rapaz. O é artigo. Acompanha a palavra rapaz? O rapaz. E esse rapaz é o que, Álvaro? Nervoso. Nervoso é a característica do rapaz. Nervoso é um adjetivo, galera. É a característica do substantivo. E esse rapaz nervoso teve o quê? Um problema. Vem cá, ó. Um problema. E esse problema é o que, Álvaro? Problema simples. Simples é o adjetivo. É a característica do problema. Problema simples, simples problema. Não importa. Tá vendo? Ó? Nervoso rapaz, rapaz nervoso. O adjetivo, ele dá característica a um substantivo. Certo, galera? Então, vamos lá. Adjetivo. Muito bem. Vamos lá? Vamos ver quais são os adjetivos dessa frase de novo? Vem cá, gente. Vamos lá. Os meus dois gatos pretos. Pretos é um adjetivo. Sim ou não? Por que, Álvaro? Porque é a característica do substantivo. Então, pretos é um adjetivo. E mais, Álvaro? Comer uma quantidade considerável. Considerável é a característica da quantidade. Quantidade considerável. Adjetivo que dá característica a um substantivo. E mais, Álvaro? Vem cá. Eles estão famintos. Famintos. Famintos é a característica de quem, Álvaro? Dos gatos. Perceberam, galera? Característica dos gatos. Gatos famintos. Eles são os gatos, né? Então, adjetivo, galera, dá característica ao nome. Então, aqui você tem 3 adjetivos. Ou seja, 3 características. Legal, né, galera? Tranquilidade. Vamos para uma outra classe de palavras. Artigo. Ah, artigo, Álvaro. Artigo é muito legal. Artigo só serve para uma coisa nessa vida, galera. Vamos falar de artigo? Vem cá. Vamos lá, artigo. Os artigos são palavras que acompanham um substantivo, gente. Se não tiver substantivo, não tem artigo. Artigo só serve para isso, acompanhar substantivo. Só que é o seguinte, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Como assim, ó? Você tem os artigos definidos. Vamos lá. Determinam substantivos de maneira precisa, ó. O, a, os e as serão artigos definidos.
Então quer dizer que vai definir o substantivo de maneira precisa. Como assim, Álvaro? Veja aqui, ó. Eu comprei o carro. O carro. Artigo acompanha substantivo. Então, carro é um substantivo. E esse carro é o que, Álvaro? Vermelho. Você já sabe que vermelho é a característica do carro, né? Então você tem o quê? Artigo, que acompanha substantivo. E você tem o vermelho, que é a característica do carro. Legal, né? Adjetivo. Então, o carro. Então, o é um artigo definido. Não é qualquer carro. Eu comprei o carro vermelho. Não é qualquer carro. Por isso que eu te falo que o artigo é definido. O carro. Os cidadãos. Os cidadãos. Artigo acompanha um substantivo. Então, cidadãos é um substantivo. Então, os cidadãos. E tá vendo o honestos aqui, gente? Honesto é a característica dos cidadãos. Adjetivo. Então, os cidadãos honestos cumprem as leis. Artigo, as leis. E que leis são essas, Álvaro? Atuais. Atuais é a característica das leis. Ou seja, adjetivo. Adjetivo dá característica para as leis. Perceberam, galera? Mas por que é artigo definido? Gente, não é quaisquer cidadãos. Os cidadãos honestos. Tá vendo? Eu tô definindo. O artigo definido, ele define de maneira precisa. As leis, não é quaisquer leis, as leis atuais. Então, artigo definido define um substantivo de maneira precisa. E artigo indefinido, Álvaro? Nós temos artigos indefinidos. Quais são eles? Uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos, galera. Eles determinam o substantivo de maneira vaga. De maneira vaga. Como assim, ó? Você falar, eu comprei o carro, você já sabe de qual carro eu estou falando. Agora, comprei um carro aí, ó, tá vendo? Comprei um carro. Um carro qualquer. Perceberam, galera? Artigo indefinido é isso. Comprei um carro aí, um carro qualquer. Então, um carro vermelho. Ah, esse carro é vermelho. O vermelho continua sendo o adjetivo do carro, hein, galera? Certo? Então, qual que é a diferença de você falar assim, ó, comprei o carro? Comprei um carro. O artigo. Então, comprei um carro, quer dizer, um carro qualquer. Agora não, comprei o carro. Certo, pessoal? Igual você. Você é um aluno aí ou você é o aluno? Olha a diferença. Você é o aluno. Estou definindo. Você não é qualquer aluno. Certo, galera? Essa é a diferença. Então, ó, Pedro usava uma tesoura. Tá vendo? Uma, indefinido. Uma tesoura qualquer. Ah, não importa que tesoura era. Uma tesoura. E era uma tesoura prateada. Prateada, galera, é a característica da tesoura, hein? Tesoura prateada. Prateada é o adjetivo que dá característica para tesoura. E essa tesoura para cortar o quê? Ah, para cortar uns papéis aí. Uns papéis aí. Não é para cortar os papéis, para cortar uns papéis quaisquer. Então você tem artigo definido, define de maneira precisa, e artigo indefinido, que é de maneira vaga, imprecisa. Artigo só serve para acompanhar substantivo. Vamos ver quais são os artigos aqui, gente? Quais são os artigos nas frases abaixo? Você se lembra dos gatos? Pois é. Os acompanha a palavra gatos. Artigo definido. Não são quaisquer gatos. Os gatos. Artigo definido. Acompanha substantivo. Então, os gatos, né? Pretos comeram uma. Aí vem cá, uma. Ah, agora é uma quantidade, tá vendo? Uma quantidade aí, ó. Tá vendo? Esse artigo é indefinido. Uma quantidade. Não é a quantidade. Uma quantidade considerável de ação hoje. Porém, eles já estão famintos novamente. Eita! Então você tem dois artigos. Um que define, não são quaisquer gatos, e você tem um indefinido. É uma quantidade aí. Ah, uma quantidade qualquer aí. Certo, galera? Artigo acompanha substantivo. Muito bem. Galera, você está entendendo esse vídeo, né? Está entendendo a aula, né? Ó, então você continua até o fim, hein? Você não vai querer ficar assim, né, galera? Você não vai ficar assim, né? Você vai ter que, ó, ficar desse jeito, ó. Desse jeito, hein, galera? Fortão, hein? Então, gente, é o seguinte. Vamos falar sobre pronome agora. Pronome. Álvaro, pronome. Uma outra classe de palavra. Vamos entender o que é um pronome. Não tá dizendo pronome? Ó que legal, gente. Pronome, ó. Ó. Ou fica no lugar do nome, que é o substantivo, ou acompanha o nome.
Por isso chama pronome. Então vem cá, ó. Pronomes são palavras que acompanham o substantivo. Ele pode acompanhar o substantivo ou eles ficam no lugar dele. Então quer dizer que o pronome ou ele substitui um substantivo ou acompanha o substantivo. Por isso que chama pronome. Aí são vários, né, gente? Vamos lá. Vamos falar de pronomes pessoais e de tratamento. São pronomes que ficam no lugar de um substantivo. Por exemplo, ó, ele é um pronome pessoal, gente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal. Então, ele gosta de sorvete. Esse fica no lugar do substantivo. A mesma coisa que falar assim, Álvaro gosta de sorvete. Então, ele está substituindo o substantivo Álvaro. Percebeu, galera? Você deve seguir as regras. Tá vendo? Você, Janaína, deve seguir as regras. Você está no lugar do substantivo. Então, pronome pessoal ou de tratamento fica no lugar de um substantivo. Pronome. Nesse caso é pessoal. Substitui uma pessoa. Legal, né? Pronomes possessivos. Dá uma olhada, gente. Possessivo da ideia de posse, né? A ideia de posse. Então, quando eu falo assim, a sua bolsa. Tá vendo? A sua bolsa. A minha bolsa. Então, ó, sua é um pronome possessivo. Acompanha o substantivo bolsa. Tá vendo? Esse a é o artigo. O a acompanha a palavra bolsa. Tá vendo? Sua bolsa. Posse. Essa bolsa é minha? Não, essa bolsa é sua. Perceberam? Da ideia de posse. Então, a sua bolsa ficou na escola. Nosso trabalho. Tá vendo? Nosso trabalho. É um pronome possessivo. Que esse trabalho é seu? Não, esse trabalho é nosso. Posse, galera. Acompanha um substantivo. Então, ele está acompanhando o substantivo. Pronome ou substitui ou acompanha. Certo, galera? E aí da ideia do quê? Posse. Seu, sua, seus, suas. Meu, minha, meus, minhas. Da ideia de posse. Certo? Aí você tem um pronome demonstrativo. Demonstra. Então, olha, pessoal. Essa camisa. Ó, acompanhem. Essa camisa é linda. Então, ó, você tá vendo aqui, ó. Essa camisa. Acompanha o substantivo camisa. E você tá vendo que linda é a característica da camisa? Adjetivo, né, galera? Adjetivo, né? Agora sim, essa camisa, esta camisa, aquela camisa. São pronomes demonstrativos, demonstram. E acompanha o substantivo, vocês perceberam, né? Ó, essa camisa. Aquelas bicicletas. Bicicletas é o substantivo. Aquelas bicicletas. Demonstrativo. Está demonstrando. E aquelas bicicletas, ó, acompanha o substantivo bicicleta. E aquelas bicicletas são o quê? Vermelhas. Vermelhas é a característica das bicicletas, ou seja, adjetivo, né, galera? Adjetivo. Então você tem aqui um adjetivo de novo que dá característica ao substantivo bicicletas e o aquelas demonstra aquela bicicleta, essa bicicleta. Pronomes demonstrativos. E mais, Álvaro? Vem cá. Nós temos pronomes indefinidos, galera. Por que indefinido, Álvaro? Indefinido, porque não define nada. Vai vendo? Como assim? Alguém. Tá vendo alguém, galera? Esse alguém deve explicar a matéria. Alguém. Sei lá, qualquer um. Alguém. Esse é um pronome indefinido. Está no lugar de um substantivo, hein? Alguém. Álvaro. Ramon. Robert deve explicar a matéria. Alguém. Tá vendo? Ele é um pronome que não define. Alguém. Algumas pessoas. Quantas pessoas, Álvaro? Sei lá, algumas. Ele é um pronome indefinido. Ele acompanha a palavra pessoas aí. Então, o pronome indefinido, ou ele fica no lugar de um substantivo, ou ele acompanha um substantivo. Perceberam, galera? Indefinido. E aí nós temos os pronomes relativos, galera. Pronomes relativos, cara. O pronome relativo, ele é relativo ao termo antecedente. Presta atenção nessa aqui, ó. São plantas, um substantivo, hein? Cuja raiz, quer dizer, tá vendo esse é um pronome relativo, quer dizer, é a raiz das plantas. Então quer dizer que esse cuja se refere às plantas. São plantas cuja raiz é muito profunda. Ou seja, que raiz? Raiz das plantas. Então você vê que o cuja aqui, ele se refere ao termo antecedente. Substantivo. Teve as férias que queria. Ele queria o quê? As férias. Então esse que está se relacionando ao termo antecedente. Férias que queria. Pronome relativo ao substantivo antecedente.
Pronome, galera, ou acompanha substantivo ou fica no lugar dele, hein? E pronome interrogativo? Ah, Álvaro, o que é pronome interrogativo? Para fazer pergunta, gente, ó. Quem? Quem estava com Maria? Quem? Tá vendo? Ele está no lugar de um substantivo aqui. Ele é um pronome interrogativo. Você percebeu que pronomes tem vários, né, galera? Vários, hein? Vamos ver pronomes? Quais são os pronomes na frase abaixo, gente? Vamos lá, hein? Os meus 2 gatos pretos comeram uma quantidade considerável de ração. Hoje, porém, elas... Isso aqui é um pronome pessoal, né, galera? Eles quem, Álvaro? Gente, os gatos, hein? Você percebeu? Então, esse aqui, ó, é um pronome, certo? Pronome pessoal. Pronome pessoal. Eles quem, Álvaro? Os gatos, ele tá retomando. Ó. Eles estão famintos novamente. Eita. Então quer dizer que só tem um pronome aí, Álvaro? Não, gente, olha os meus. Meus gatos. Esse aqui é um pronome possessivo. Pronome possessivo. Por que possessivo, Álvaro? Porque esses gatos pertencem a quem? A mim. Os gatos são meus. Podia ser os teus gatos, os nossos gatos. Perceberam, galera? Então você tem um pronome possessivo, acompanha o substantivo, gatos. Tá vendo? E você tem o eles, que substitui gatos. Você tem um pronome que acompanha o substantivo e você tem um pronome que fica no lugar de um substantivo. Pronome. Legal, né? Antes de continuarmos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vendo aqui as classes de palavras. E dominar esse assunto é a base para você ficar forte em português para concurso público, hein? Mas para você ficar forte em português, hein? Trincadão, não adianta só ter a base, não é mesmo? Você precisa de um curso completo, organizado, focado em concurso, com boa teoria e muitas questões comentadas, hein? Por isso eu quero te convidar para conhecer o meu curso Academia de Português. Cara, vai por mim. Esse curso vai te deixar realmente fortão em português e vai fazer você acertar qualquer questão na sua prova, hein? Até as mais pesadas, ou seja, até as mais difíceis, hein? O link para conhecer o meu curso está na descrição do vídeo. Vamos juntos ficar forte em português e gabaritar essa matéria? Voltando aqui agora, galera, nós vamos ver uma classe de palavras chamada advérbio. Advérbio é o seguinte. Álvaro, o que é um advérbio? Advérbios são palavras que qualificam verbos. Como assim? Você não falou de verbo ainda. Mas vem cá, gente. Eu já vou falar de advérbio e eu já falo um pouquinho sobre verbo. Tá? Verbos. Na verdade, gente, depois a gente faz até uma advérbios, hein? Verbos, hein, galera? Vamos lá. Por exemplo, ó, intensifica o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Por exemplo, gente, chegamos. Chegamos. É um verbo. Eu chego, você chega, nós chegamos, ó. Isso aqui é verbo, galera. Tá vendo? Verbo. Certo? O verbo chegar. Verbo chegar. Eu cheguei, você chegou, nós chegamos. Verbo chegar. E aqui, gente, nós chegamos longe. Tá vendo aqui, galera? Longe é um advérbio que dá a ideia de lugar. Chegamos longe, chegamos perto. Então, nesse caso, está modificando o verbo. Chegamos longe, chegamos perto. Então, advérbio é uma classe de palavras que, ó, qualifica o verbo, hein, galera? E mais, Álvaro? Por que não ficamos? Ó o verbo ficar, galera. Eu fico, você fica, nós ficamos. Verbo ficar. É o verbo. Eu fico, você fica, ele ficou, eu ficarei, nós ficaremos. Verbo ficar. Então, nós ficamos aqui, galera. Aqui é uma palavra que dá ideia de lugar. Palavra que dá ideia de lugar, você vai chamar do quê? Advérbio de lugar. Porque advérbio, gente, dá ideias, circunstâncias. Então, ó, longe, aqui, perto, lá. Deu ideia de lugar? Advérbio de lugar. Certo, galera? Tempo. Advérbio de tempo. Deu ideia de tempo, advérbio de tempo. Sempre relacionado, ó, vamos lá. Ó. Sempre. Sempre. Olha o verbo precisar aqui, galera. Quem precisa, precisa de alguma coisa, tá vendo? Precisar, tá vendo? Sempre que precisar de algo, fale. Olha o verbo precisar. Eu preciso, você precisa, verbo. E esse sempre dá a ideia do quê? Tempo, galera. Advérbio de tempo. Palavras que dão circunstâncias de lugar e de tempo, você vai chamar do quê?
advérbio. Aqui, ó. Ah, depois. Depois nos falamos. Ó o verbo falar, galera. Ah, falamos depois. Eu falo, você fala. Verbo, galera. Verbo. Eu falo, falarei, você falará. Nós vamos falar. Verbo. Depois. Depois da ideia de tempo. Ah, depois. Ah, amanhã. Amanhã. Deu ideia de tempo, gente? Advérbio de tempo. Então, advérbio são palavras que dão circunstâncias, ideias. Por enquanto você tem de lugar e de tempo, né? Que mais, Álvaro? Vem cá. Gente, ideia de modo. Presta atenção na ideia de modo. Olha o verbo aqui, gente. Olha o verbo. Nós estamos indo, ó. Verbo ir, ó. Nós estamos indo. De que modo, Álvaro? Bem. Bem. Ah, estamos indo bem. De que modo? Bem. Bem é um advérbio de modo, galera. Você percebeu? E estamos indo, ó. Verbo de novo, ó. Então, estamos indo bem. Estamos indo mal. Tá vendo? Modo. De que modo estamos indo? Bem ou mal. Ah, ó. Ouvia. Olha o verbo ouvir, galera. Eu ouvia, você ouvia. Verbo ouvir. Verbo ouvir, ó. Quem ouve, ouve alguma coisa, beleza e tal. Pacientemente. Pacientemente, gente, ó. De modo, veja, de modo paciente. De modo paciente. E é legal, gente, é o seguinte. Toda palavra terminada em mente é um advérbio. Falou, galera? Tá? Pacientemente, sutilmente, normalmente. Palavra terminada em mente é advérbio, galera. Menos semente, tá? Semente não, tá bom. Então, você vê aí um advérbio de modo. A ideia de modo. Agora vem cá, gente. Intensidade. Olha o verbo, galera. Ele falava. Não é o verbo falar? Eu falo, você fala, todo mundo fala? Beleza. Ele falava pouco. Ele falava, não falava? Pouco. Intensidade. Ah, ele falava muito. Intensidade do falar. Ele fala muito, ele fala pouco, ele fala bastante. Bastante. É a intensidade do verbo, ó. Percebeu, galera? Ah, eles formam um casal tão bonito. Opa! Ó, vem cá, gente, um adjetivo. Eles formam. Verbo formar, né, galera? Ó, vem comigo, ó que facinho, galera. Eles é um pronome, né? Eles é um pronome pessoal. Eles formam. Forma é verbo. Certo? Isso. Olha o gente. Olha que é um artigo. E artigo acompanha um substantivo. Casal. E esse casal é o que, Álvaro? Bonito. Bonito adjetivo, Álvaro. Sim, ó. Casal bonito, né? Casal bonito, ó. Substantivo. Ó. Um casal bonito. Só que aí você tem um casal muito bonito. Um casal tão bonito. Ó. Um casal muito bonito. Esse é um advérbio de intensidade. Intensifica o adjetivo bonito. Ele não é bonito, ele é muito bonito. Ele é tão bonito. Advérbio da circunstância. Legal, né? Que mais, Álvaro? Gente, nós temos advérbio de afirmação. Palavra sim, ó. Ó, eu vou. Olha o verbo, ó. Eu vou, você vai, ó. Sim, sim. Sim é um advérbio de afirmação, galera. Certamente, certamente, com certeza. Estarei lá, o verbo estar, ó. Estarei lá, certamente. Perceberam, galera? Advérbio de negação, gente. Da ideia de negação. É o não, né? Ó, ela não ficou. Ó, o verbo ficar, galera. Eu fico, você fica, todo mundo fica, né? Ó, satisfeita. O adjetivo, hein, galera? Adjetivo, ó. Caracteriza quem? Ela. Ela é satisfeita. Tá vendo? Então, ela não ficou, verbo ficar, nada satisfeita. Ela não ficou nada satisfeita, ó. 2 advérbios de negação, galera. E mais, Álvaro? Dúvida. Deu ideia de dúvida? Advérbio de dúvida, ó. Nós, talvez tenhamos um problema. Olha o verbo ter, galera. Eu tenho, você tem e tal. Nós talvez tenhamos um problema. Artigo acompanha substantivo. Ó o verbo ter, galera. Outro advérbio de dúvida. Possivelmente. Possivelmente. Não é certeza, galera? É um advérbio de dúvida. Olha a palavra terminada aí. Possivelmente. Provavelmente. Teríamos. Olha o verbo ter, galera. Possivelmente teríamos os recibos. Artigo e substantivo. Legal, né? Galera, então é o seguinte. Quais são os advérbios na frase abaixo? Os advérbios e verbos. Mas, Álvaro, como eu vou falar sobre verbos, hein, Álvaro? Ó, seguinte, galera. Eu vou fazer um vídeo só sobre verbos depois. Falou? É uma classe mais complexa, né? Mas você já sabe mais ou menos os verbos aí, tá? Então vamos achar aqui, ó, advérbios e os verbos. Vamos lá? Gente, os meus 2 gatos pretos
Comeram do verbo comer. Eu como, você come, todo mundo come. Come do verbo comer. É um verbo, né, galera? Verbo comer. Beleza. Ó, eu como, você come, ninguém come. Eles comeram. É um verbo, tá? Uma quantidade considerável de ração hoje. Porém, eles já... Olha o já, gente. Olha o já, galera. O já é um advérbio. É um advérbio, Álvaro. Do quê? De tempo. Eles já... Olha o verbo, gente. Olha o verbo estar, ó. Olha o verbo estar. Eu estou, você está, todo mundo está, nós estamos. Eles já estão. E eles estão o quê? Famintos novamente, galera. Palavra terminada em mente é advérbio. Então você tem já, que é um advérbio, e você tem novamente. Novamente. Palavra terminada em mente é advérbio, hein, galera? Novamente, tranquilamente, facilmente. Palavras terminadas em mente, menos semente. Então você tem aqui dois verbos, verbo comer e verbo estar. Certo, galera? E dois advérbios. O já, que dá a ideia de tempo, advérbio de tempo, e o novamente. Novamente. Palavra terminada em mente, galera. Beleza, galera? Então nós vimos os advérbios. Agora nós vamos ver o quê? Preposição, galera. Preposição. Seguinte, galera. Preposição tem que decorar, hein? Quais são, hein? Pode decorar quais são as preposições, hein? Preposição são palavras que estabelecem uma relação entre termos de uma oração. Dois termos. Como assim, Álvaro? Você vai decorar o que são preposições, hein, galera? Quais são as preposições, Álvaro? A preposição a, ante, após. É tudo preposição isso aí, hein, galera? Até, com, contra. Preposição de. Desde é uma preposição. Em, entre, para, perante. Você tem que decorar a preposição, hein, galera? Por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as preposições, galera. Vamos ver, ó. Estou em casa. Isso é uma preposição, tá vendo? O verbo estar, eu estou, verbo, e eu estou em casa. Casa é um substantivo, tá vendo? Em casa. Tanto é que isso aqui dá ideia de lugar, viu, galera? Ó, a preposição em mais o substantivo casa dá ideia de lugar, certo, galera? Em casa é uma preposição. Eu viajei durante. Durante, galera. Durante é uma preposição. Olha o verbo viajar. Eu viajei. Você viajou, todo mundo viaja. Viaja. Vamos viajar? Vamos viajar. Durante. Durante as férias, galera. Você tá vendo que artigo acompanha substantivo de novo, né? Álvaro, o que é a ideia? Durante, dá ideia do quê? Da ideia de tempo, galera. Durante dá ideia de tempo. Então, durante a aula você está aprendendo alguma coisa. Tá vendo? Durante. Preposições que dão ideias também, tá? Mas preposição é o seguinte, você vai ter que decorar quais são, galera. Importantíssimo, hein? Ligam dois termos. Todos anseiam por, tá vendo? O verbo ansiar pede a preposição por. Anseiam por justiça. Por é uma preposição. Então liga o verbo ansiar com a palavra justiça. Percebeu, galera? Estou tremendo. Ó o verbo tremer, galera. Ó, o verbo estar aqui, ó. Eu estou tremendo. Verbo tremer, eu estou tremendo. De, olha o de, preposição. Frio. Tá vendo? O de é uma preposição. Perceberam, galera? Eu tenho que saber quais são as preposições. São termos que ligam, hein, galera? Ah, não gosto de falar sobre... Olha o outro de aqui, ó. De também é preposição. Falar sobre política. Sobre é uma preposição, galera. Eu vim. Ó o verbo vir, galera. Eu vim para ficar. Outro verbo, ó. Ah, fica entre dois verbos, ó. É. Eu vim para ficar. Para é uma preposição. E Paulo feriu-se com a faca. Gente, preposição são palavras que estabelecem uma relação entre dois termos, tá, pessoal? Eu tenho que saber quais são. Fechou, galera? Essas são as preposições. Ligam. Ah, então vamos lá. Quais são as preposições na frase abaixo? Vamos ver quais são as preposições? Vamos lá, gente. Os. Ah, não, os não, porque o os é artigo, né? Artigo acompanha substantivo. Meus. Ah, meus é um pronome possessivo. Ah, pretos. Pretos é a característica dos gatos. Adjetivo. Comer. Comer é verbo. Tá? Uma é um artigo indefinido que acompanha outro substantivo. Quantidade. E essa quantidade é o quê? Considerável. Outro adjetivo. Olha o de, gente! O de é uma preposição. Certo, pessoal? A palavrinha de é uma preposição. Ó,
quantidade de ração. Tá ligando dois substantivos, hein, galera? Quantidade de ração. Hoje? Gente, hoje é um advérbio, hein? Advérbio do quê, Álvaro? Advérbio de tempo. Você não tinha falado antes. Advérbio. Advérbio de tempo. Perceberam, galera? Hoje. E aí, vem cá, gente. Porém, eles já estão famintos. Eita, galera. Você só tem uma preposição ainda. Uma só, hein? Então, galera, agora nós vamos ver o quê? Conjunção. Como o próprio nome está dizendo, conjunção. Conjunção a conjunção é uma palavrinha que liga dois termos ou até duas orações, cara. Vem cá, ó. Álvaro e seus amigos, ó. Conjunção. Tá juntando, olha que legal. Conjunção. Álvaro e seus amigos. Olha que legal. Tá vendo? Foram à festa. Isso é uma conjunção. Conjunção. Olha essa frase, galera. Andréa alugou um galpão novo ontem. Mas... Vem cá, pessoal. Mas, porém, contudo, entretanto, tudo sinônimo, gente, ó. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tudo igual, galera, olha que legal, ó. Então, você tem uma conjunção ligando duas orações. Então, vamos lá, de novo, ó. Primeira oração. André alugou um galpão novo ontem. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não fez o pagamento. Ainda. Não fez o pagamento? Ainda. Conjunção. Junta duas orações. Olha essa oração aqui, ó. Aquelas pessoas já sabiam o resultado. Portanto, não houve surpresa alguma. Ou seja, portanto, logo, não houve surpresa alguma. Então, não. Junta duas orações, galera. Tá vendo? Ó? Aquelas pessoas já sabiam o resultado. Logo, não houve surpresa alguma. Aquelas pessoas já sabiam o resultado. Então, não houve surpresa alguma. Aquelas pessoas já sabiam o resultado. Assim, não houve surpresa alguma. Conjunção. Juntam duas. Muito legal, gente. Junta duas orações. Conjunção junta conjunção. E essa aqui, ó. As minhas duas filhas pagaram umas contas e... o E é uma conjunção, né, galera? E puseram ordem lá em casa. Lindo, né? E essa aqui, galera. Ele concordou com a minha proposta. Por quê? Pois, ó. Ele concordou com a minha proposta. Porque ela seria interessante para nós dois. Pois ela seria interessante para nós dois. Ou seja, galera, conjunção, junta dois termos ou duas orações. Então é o seguinte. Quais são as conjunções na frase abaixo? Vamos ver. Os meus dois gatos pretos comeram uma quantidade considerável de ração hoje, vírgula. Porém, eles já estão famintos novamente? Eita! Então você tá vendo, ó, porém aqui, galera, juntando duas orações. Olha que louco isso, cara. Qual que é a primeira oração? Os meus dois gatos pretos comeram uma quantidade de ração hoje. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, eles já estão famintos novamente. Eita! Então, você tá vendo, ó? Mas, porém, olha que legal, galera. Mas, porém, contudo. Tudo igual, Álvaro, tudo igual, ó. Se liga. Conjunção juntando orações. Só tem uma, né? Agora nós vamos ver outra, ó. Linda, galera. Linda, ó. Mais fácil que tem, galera. É mais fácil que tem, gente. Interjeição. Interjeição, galera. Interjeição é o seguinte. São palavras aí, são termos aí, ó. Que expressam emoções. Como assim, Álvaro? Sentimentos, se liga. Tá vendo? E tá certo, viu, gente? Tá certo isso aí, hein? Com H, hein, ó. Mete o H na parada, hein? Isso é interjeição, galera. É uma classe de palavras que expressa emoções, sentimentos. Então tá bom. Atenção. Do nada, assim, ó. Atenção. Oba! Interjeição, galera. Bravo,
bravo. Não é que o cara tá bravo, hein? Percebeu, cara? Não é que o cara tá bravo, hein? Oi! 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 Tomara! Tomara! Ah, mas não é o verbo tomar? Não, mas é uma expressão, ó. Tomar. Ai, Álvaro, você vai ganhar na loteria. Eu falo, tomara. Né? Ai! Ai! Psiu, psiu. Ei, ei, psiu, psiu. Eita! Eita, nós! Eita! As interjeições, galera, são palavras, assim, soltas, que expressam, sim. É uma classe de palavras que expressa emoções e sentimentos, hein, galera? Então é o seguinte, quais são as interjeições na frase abaixo? Vamos ver? Vamos ver? Ah, não, esse os não. Esse os eu já sei que o os é o artigo que acompanha a palavra gatos. Os gatos, né? Tá. Meus, meus, meus. Meus é um pronome possessivo. Meus gatos. Pretos. Não, pretos é a característica dos gatos. Adjetivo. Porque gatos é o substantivo, né, cara? Comer. Comer é verbo. Comer é... Ah, uma. Não, uma é o artigo que acompanha a palavra quantidade. Uma quantidade. Ah, considerável é o adjetivo que acompanha a palavra quantidade aqui. Adjetivo é característica. Tá. O de é uma preposição. Ah, tá. Ração. Ração é um substantivo. A ração, uma ração. Hoje. Hoje é um advérbio de tempo. Deu ideia de tempo, advérbio de tempo. Porém, é uma conjunção. Eles é um pronome pessoal. Ué, caramba, cadê, Álvaro? Cadê? Cadê? Já é um advérbio de tempo. Estão, verbo de novo. Famintos é a característica deles, adjetivo. E, novamente, palavra terminada em mente é um advérbio. Ai, Álvaro, o que sobrou aqui? Eita, eita nós, olha a interjeição aqui, interjeição, eita, ave, ó, qualquer uma que você pusesse aí, galera, qualquer uma aí, tá, interjeição, sério, galera? E aí, galera, vem cá, vamos falar de numeral? É uma classe de palavras. Numeral, galera. Numeral é número, Álvaro. Então, vamos lá. Numerais são palavras que expressam um número. Qual é a classificação? É uma classe de palavras, hein, galera? Tá? Você tem o numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 20, 300, 400, 800, 1000. São os numerais cardinais. Você tem os numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e os cambal. São numerais ordinais. Então você tem o numeral fracionário. Meio, um terço, um quarto, 2/5, 2/6 e assim por diante. E você tem o numeral multiplicativo, hein, galera? O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Então você tem uma classe de palavras chamada numeral. Certo, galera? É uma classe de palavras que também acompanha o substantivo, hein, galera? Também acompanha o substantivo, hein? Como assim, Álvaro? Vamos lá. Olha aqui. Olha o numeral, galera. Os meus dois... Ó, quais são os numerais na frase abaixo, Álvaro? Eu acho que só tem um. Só tem um. Vem cá. 2 gatos. Ó, o numeral, galera, acompanha o substantivo, gente. Olha que legal. Então, ó, 2 gatos. Quantos gatos são? 2. Quantidade dos gatos. Então você tem aqui um numeral. E que numeral é esse, Álvaro? Numeral cardinal. É legal, né? Muito bem, galera. Então, ó, o que nós temos aí, Álvaro? Artigo que acompanha substantivo. Os gatos. Quantos gatos são? 2. Numeral. Esses gatos são de quem? Meus. Pronome possessivo. E esses gatos são o quê? Pretos. Adjetivo que acompanha. Você percebeu que o substantivo é o cara? Tá vendo? Todas essas palavras estão juntos do substantivo, acompanhando. E o verbo comer, claro. Aí você tem de novo um artigo indefinido, que acompanha a palavra quantidade. E essa quantidade é considerável, que é o adjetivo que acompanha a palavra quantidade considerável. Olha o de, gente, preposição, hein? Preposição. Ração é um substantivo. E hoje é uma palavra que dá a ideia de tempo, advérbio de tempo. Olha o porém, galera. Junta duas orações, conjunção. Eles é um pronome pessoal, você já sabe, está no lugar de um substantivo. O já é um advérbio que dá a ideia de tempo.
Olha o verbo estar de novo, gente. E eles estão o quê? Famintos, é a característica deles. E novamente, palavra terminada em mente. Advérbio. Eita, que é uma interjeição, né, galera? Legal, né? Galera, é o seguinte, hein? Você viu aí classe de palavras e tal. Vamos dar uma treinada? Vamos ver se ficou bom? Ficou legal? Ficou bom? Vamos fazer questãozinha aí? Vamos fazer 4 questõezinhas aí? Vamos lá, galera. Bora nas questões. Se liga na parada, gente. Questãozinha de número 1, Banca Vunesp. Vamos ver se ficou legal nisso aí. Identifica-se uma expressão iniciada. Uma expressão iniciada com artigo definido. Álvaro, o que é artigo definido mesmo? Vamos lá, hein? O, a, os e as, hein? Mas peraí, quando são artigos, Álvaro? Quando são artigos? Para que serve artigo mesmo? Artigo serve para acompanhar substantivo, galera. Artigo acompanha substantivo, hein? Se não acompanha substantivo, não é artigo, hein? Letra A. Certo? Esse A acompanha a palavra queda. Chega aí, galera. A queda, hein? Então, queda é um substantivo. Substantivo. Então, ó, esse substantivo, ó, a queda. E essa queda é o quê, hein, Álvaro? Essa queda é expressiva. Galera, expressiva é a característica da queda. É uma queda expressiva. Adjetivo. Então é queda expressiva, hein, galera? E esse A está acompanhando o substantivo. Pronto, já era. Artigo definido, né? Álvaro, e a letra B, gente, com? Gente, com é uma preposição, hein, cara? Tá pedindo o quê, ó? Uma expressão iniciada com artigo definido, hein? O com é uma preposição, hein, cara? Ah, e a letra C? Ah, o em é preposição também. E o D? O D também é preposição, galera. Ah, preposição, hein, galera? Eu quero um artigo definido, hein? Ah, e a letra A? E a letra D, Álvaro? O entre? Entre é preposição. E o os, Álvaro? Esse os aqui é artigo. Gente, esse os é artigo? Ah, eu acho que é. Ou a usas. Não, gente. Artigo serve para acompanhar substantivo, hein? Então não tem substantivo aqui, ó. Esse os não é artigo, galera. Porque o artigo só é artigo se acompanha substantivo, hein? E a letra E, um. Tá, um é um artigo, né, Álvaro? É. Esse um acompanha a palavra momento. Beleza, ó, vou por aqui, artigo. É artigo, legal. E momento é um substantivo, perfeito. Só que isso aqui é um artigo indefinido, hein, galera? Certo? É um artigo uma. Uns e umas é artigo indefinido. E esse momento é brilhante. Brilhante é um adjetivo. Por quê, Álvaro? Porque o adjetivo é a característica do substantivo. Só que aqui é um artigo indefinido, né, galera? Indefinido. E o que a Vunesp quis aqui? Uma expressão iniciada com artigo definido. Alternativa correta é letra A. Galera, é o seguinte. Você quer uma aulinha sobre isso? Eu vou te explicar um negocinho aqui legal. Álvaro, na letra D, eu tenho os. Esse os não é artigo? Galera, eu não falei pra vocês. Artigo só é artigo se acompanha substantivo. Ué, esse os é o quê, cara? Que é esse os? Não é artigo. Gente, os pronomes ou os artigos o, a, os e as. O, a, os e as só são artigos se acompanharem substantivos. E se não acompanhar substantivo, gente? Tá vendo esse os aqui? Isso aqui, se você quiser, eu te dou até uma outra aula depois, hein? Esse os significa aqueles, galera. Como assim, Álvaro? Ó, aqueles. Vê se faz sentido. Entre aqueles que se declaram pretos. Ó, entre os que se declaram pretos, é entre aqueles. Então esse os, gente, é um pronome. Demonstrativo. Nossa senhora! O, a, os e as só é artigo se acompanhar substantivo. Álvaro, e se esse os não acompanhar, vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Certo, galera? Mas você vai ter uma outra aula sobre isso aí. Beleza? Questãozinha de número 2, cara. Se liga. O que você tem na número 2 aqui, ó? Identifica-se pronome demonstrativo.
Nossa, Álvaro, pronome demonstrativo? Pronome demonstrativo. Eu tenho que achar um pronome. Tem que achar aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Onde eu acho o pronome demonstrativo? Chega aí, galera. Letra A. Mudanças. Mudanças é um substantivo, hein? Essas mudanças são grandes, ó. Grandes é um adjetivo. Tá vendo? Adjetivo que acompanha a palavra mudanças. E físicas acompanham, ó. Adjetivo e adjetivo, hein, galera? Mudanças físicas e grandes. Grandes e físicas. Emocionais. Nossa! Adjetivo também. Então, ó, mudança, ó, essas mudanças são grandes, essas mudanças são físicas, essas mudanças são emocionais e comportamentais. Tudo isso é adjetivo da mudança, gente. E esse é uma conjunção, né? Na passagem da infância para... Cadê o pronome demonstrativo aqui? Álvaro, o que é pronome demonstrativo mesmo? Vamos lá, chega aí, galera. Letra B. Aqueles. Pode pôr X aí, galera. Aqui, ó. Este, esta, isto. Aquele, aquela, aquilo. Esse, essa, isso. São pronomes que demonstram, pronomes demonstrativos. Pode pôr X na letra B, porque o aqueles é um pronome demonstrativo. Muito bem. Tá vendo, galera? Ó, tá vendo aqueles que passam? E se eu colocar os aqui, ó? Os que passam. Não é artigo não, hein? Você lembra? Os só é artigo se acompanhar substantivo. Então, se aqueles que passam, é a mesma coisa falar os que passam. Pronome demonstrativo. Muito bem. Letra B. Ai, Álvaro. E na letra C? Tá vendo urgentemente? Palavra terminada em mente? Advérbio, hein, galera? Advérbio, hein? Então, o que eu tenho aqui, ó? Precisa é verbo. Certo, galera? Vou colocando aí, mais ou menos para vocês aí. Ó, verbo ser de novo, ó, verbo ser. Ó, políticas. Políticas é substantivo, ó, porque essas políticas são públicas. Ou seja, adjetivo, galera. Adjetivo acompanha substantivo e dá característica para eles. Olha o em, galera. O que é o em mesmo? Preposição, galera. Colocando aí mais ou menos, porque a gente já acertou, né? Álvaro, e a letra D? Ah, esse os é artigo, hein? Por que artigo? Porque acompanha a palavra desafios. Desafios é um substantivo. Então você tem aqui, ó, os desafios. Legal, né? O que é o já, Álvaro? Advérbio de tempo, hein? Ó, começa é verbo. Tá vendo? Transição. Tá vendo esse A, galera? A, transição. Então quer dizer que transição é um substantivo. O que é o na, Álvaro? É a preposição em mais o artigo a. Mas isso é uma outra aula, falou, galera? Então, ensinar aqui, ó, é a preposição em mais o artigo a, hein? Nós vamos ver isso aí mais pra frente, falou, galera? E o para, Álvaro? Preposição, galera. E a letra E, Álvaro? Uma, tá vendo uma? É um artigo que acompanha a palavra ruptura. Artigo acompanha substantivo. E essa ruptura é o que, Álvaro? Significativa. Significativa é a característica da ruptura. Adjetivo. Legal, né? Bom, alternativa correta é a letra B. Por quê? Pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo. Questãozinha de número 3, galera. Olha que legalzinho, ó. Se liga. Considerando a frase silenciosos e tristes, os habitantes... Opa, olha o os, gente. Os acompanha habitantes. Então, artigo. Mas não tem nada a ver com a... artigo. E aqui você tem o quê? Substantivo. Por quê? Porque o os acompanha os habitantes. Os habitantes. E os habitantes faziam o quê? Continuavam. Continuava é verbo, né? Continuava é verbo. Os habitantes continuavam. Verbo continuar. Tá. Agora vem cá. Quem que é silencioso aqui? Os habitantes. Habitantes silenciosos e tristes. Habitantes tristes. Então, ó, os é o artigo. Acompanha a palavra habitantes. Habitantes é o substantivo. Qual é a característica desses habitantes, Álvaro? Habitantes silenciosos, habitantes tristes. Então eu tenho aqui, ó, adjetivo. Por que adjetivo? Porque é a característica dos habitantes. E tristes, outro adjetivo, que é a característica dos habitantes. Então você tem adjetivo, adjetivo e verbo. Ou seja, gente, vem cá. Álvaro, o que está pedindo mesmo? Vamos de novo, gente. Você não pode errar essa questão, hein? Se liga aqui, ó. Vamos fazer de novo? Ó, o que está pedindo aí, Álvaro?
Dá uma olhada, galera. Quais são os termos grifados, Álvaro? Veja aí. Os termos grifados, ó. Silenciosos e tristes. Peraí, silencioso é uma característica. Triste também. Característica de quem? Os, que é o artigo, habitantes. Então, os habitantes são o quê? Silenciosos, tristes. Adjetivo e adjetivo. Que é a característica do substantivo. Então, você tem um adjetivo, outro adjetivo, e continuar é o verbo, né? Verbo continuar. Alternativa correta é letra? Muito bem. E para nós terminarmos hoje, galera, olha aqui, questãozinha legalzinha para você. Considere o excerto. O que é excerto? O trecho. Ó. Vamos lá. Os brasileiros. Se liga, galera. Artigo acompanha substantivo, né? Aí tá. Nunca. Advérbio. Verbo. Foram tão felizes. Opa. Brasileiros felizes. Ó. Adjetivo, galera. É a característica dos brasileiros. Olha o que tá pedindo aí. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, conjunção. Apenas 4. Olha o numeral, galera. 4. Olha aqui o em. Preposição. Em cada... Olha outro numeral aqui, ó. Estão satisfeitos. Mas o que está pedindo? Em relação à classe gramatical, as palavras nunca, mas e economia. O que seria a palavra nunca, mas e economia? Pensa aí. Caramba, Álvaro, eu fiquei vendo tudo aqui, ó. Nem presta atenção. Se liga. Então, vamos lá. A palavra never, nunca. Nunca. Que mais, Álvaro? A palavra mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. E a palavra economia. Gente, eu vou pegar aqui, ó. A economia. Esse A não é artigo? Artigo acompanha um substantivo. Gente, a economia. Então, eu começo aqui. Então, ó. Eu já tô... Então, eu vou pegar aqui, ó. A última eu já sei que é substantivo. Certo, pessoal? A economia. Economia é substantivo, cara. Ah, peraí. Então, eu vou pegar a palavra nunca. Galera, nunca é um advérbio de tempo. É o contrário de sempre. O contrário de sempre é nunca. Ah, mas não é de negação? Pode ser também, mas é um advérbio, galera. Então, você tem um advérbio. Advérbio. Álvaro, e o mas? Ah, junta duas orações. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. É uma conjunção. E economia é um substantivo. Alternativa correta, galera. Galera, meu, se você ficou até o fim dessa aula, cara, você vai ficar fortão em português, cara. É o seguinte, inscreva-se no meu canal aqui, ó, no link abaixo. E espero você na próxima aula. Valeu, galera! Os